Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. NEWL11, o NIL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpão logístico. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 107,00. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 11%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,79. Isso significa que ele está sendo negociado com 21% de desconto. Então note que ele é um fundo de base 100. Atualmente ele está em 107 e ainda assim está com desconto. Dentro do relatório a gente vai entender melhor o porquê desse desconto. Ele é um fundo que é negociado com média liquidez, ele negocia uma média de 559 mil por dia e é um fundo que teve uma valorização de 20% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Atualmente esse fundo está ali a 107,96, a mínima dele foi 91,88 e máxima de 115. Então a gente observa que quando esse fundo veio ao mercado, ele veio antes da situação pandêmica de 2020. Apesar de ser um fundo de base 100, ele já começou a ser negociado a estratosféricos R$ 135,00. Veio a situação pandêmica lá, e aí as cotas desse fundo desabaram para ali próximo de R$ 83,00. O fundo rapidamente se recupera, fica ali lateralizado ó, entre R$ 100,00 e mais ou menos R$ 107,00. E aí no final do ano de 2021, todo o mercado caiu, com esse fundo não foi diferente. Ele tem as suas cotas ali sendo negociadas na casa de R$ 90,00. Rapidamente o fundo se recupera novamente e fica lateralizado ali próximo de R$ 100, R$ 103,00. Abril de 2022, as cotas do fundo têm uma queda novamente na casa de 90 e poucos reais. Por volta de mês 8, final do ano de 2022, o mercado tem uma boa animada, né, por questões de eleitoreiras. Então aí o fundo volta novamente a patamares de R$ 100, R$ 103,00, com queda da virada do ano aí. De novo, ele atinge abaixo dos R$ 100,00 ali, algo próximo na casa de R$ 92,00. Mas desde o início do ano, esse fundo vem lateralizado na casa de R$ 100,00. E aí, a partir do meio do ano, a partir de junho, as cotas disparam, vindo a atingir 110, 115 reais. E agora, na data que eu gravo o vídeo, ele está lateralizado nessa faixa de R$ 107,00. Voltando aqui para o site, o que a gente consegue observar? Aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. Vacância, a gente vai deixar para ver lá também. É um fundo que tem pouco mais de 3.600 cotistas, mais de 2 milhões de cotas emitidas, e isso aqui me chamou a atenção. E aí dentro do relatório a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Atualmente esse fundo conta ali, ó, o seu valor, suas cotas patrimoniais estão valendo R$ 137,00. Eu fiz um vídeo bem recente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o outro já vai ter sido lançado, sobre o BLMG. O BLMG saiu de 100 para menos de R$ 90,00 e esse fundo saiu de 100 para mais de R$ 137,00. Ó. Então, essa valorização aqui me chamou a atenção muito positivamente. Esse fundo ele tem um patrimônio atualmente de 279 milhões e o último rendimento anunciado foi de 95 centavos. Continuando aqui no relatório, a gente vê a rentabilidade do fundo. O fundo tem muito mais de 2 anos e menos de 5 anos. Então, assim, é um pouco injusto com o fundo que ele perde esse ano aqui ó, de rentabilidade. Nesse período aí, o fundo vem com 30% de rentabilidade acumulada, o CDI do período 41%, o IPCA do período 31%, o IFIX 41% e o índice de dividendos das ações 71%. Mais abaixo a gente observa o seguinte, ó. Isso eu falo constantemente quando eu trato de fundos de tijolos. Quando se investe em fundo de tijolo, você deve buscar duas coisas. Que o valor que você investiu, que a cota, ela valorize. Afinal de contas, tem inflação, né? Então, esse fundo até aqui vem se mostrando positivamente nesse sentido. Sua cota saiu de 100 e hoje vale 137. Não é porque... Uma coisa é fato, né? A gente só vai saber se realmente isso vale esse valor se em algum momento o fundo vender. Né? Mas, nos laudos de avaliação, o fundo hoje vale mais do que quando de quem comprou esse fundo à base 100. Outra coisa que se busca é um aumento dos dividendos. Então o que a gente observa? Que esse fundo ele vem conseguindo fazer um aumento gradativo dos dividendos. Isso também é um ponto positivo. Agora, pelo que eu observei no relatório, cuidado, a partir do ano que vem, eu acredito severamente que isso aqui vai cair esses dividendos, tá?
exceto se até lá o fundo conseguir efetuar alguma venda, e essa venda for uma venda com lucro, que ele pode fazer distribuições extraordinárias, né? Aqui ele vem fazendo algumas distribuições extraordinárias, ó, semestralmente. 6 meses de fechamento de semestre, ele tem conseguido distribuir um pouco mais. Então, pode ser também que ele mantenha os dividendos, mas essas distribuições extraordinárias, elas parem de acontecer. O que a gente observa aí, ó? Ele vinha entregando na casa de 93 centavos, distribuição extraordinária, e aumentou o patamar para 95 centavos. Essas distribuições extraordinárias, ó, 1,37, 1,30, 1,70, 1,30, sendo que os dividendos, ó, saíram da casa lá de 70, 75, 80, 90 e agora está nessa casa de 95 centavos. E o yield do fundo vem se mantendo ali próximo de 0,9. E aí eu faço alerta, cuidado, fundo de tijolo distribuindo um dividendo nesse patamar, tem que estudar direitinho para você entender o porquê disso. Dentro do relatório eu vou trazer umas informações aí que eu acho que são importantes se você tem interesse de se posicionar nesse ativo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Nós contamos aí com o Clube de Membros, que é mais uma forma de apoiar o nosso trabalho. Os canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos contam com o Clube de Membros. Você pode colaborar se tornando membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor baratinho, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e muito mais. Além do mais, quem é membro tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Considere se tornar membro do canal aí, porque essa planilha é muito boa. Com essa planilha vai facilitar para você controlar os seus ativos, ela vai facilitar para você fazer declaração de imposto de renda. E se às vezes você tem dúvida em querer investir, a planilha também vai facilitar para você. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial da planilha ou os nossos vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Neles a gente mostra na prática a usabilidade da planilha. Mais uma forma de apoio aí ao nosso canal, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem bastante conteúdo agregador. Considere fazer a aquisição desses e-books. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito, o Jefferson. Ele falou, teria como você fazer uma análise sobre o NEWL11? Então, por favor, tá aqui o pedido dele sendo atendido. Então, pessoal, aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório grande, ó, com 51 páginas, muito detalhado. E eu gostei bastante, principalmente lá no final do relatório, tá? Então, é um relatório bem atualizadinho, nesse ponto muito positivo. Vamos ler essa parte inicial aqui, que ela já traz algumas informações interessantes. Aqui a gente vê que o fundo, a administradora, é o Banco Genial. O gestor é esse Newport Logística aí, é o nome do fundo. A taxa do fundo é 0,95 e esse fundo cobra performance de 20% se bater IPCA mais 5. Lá na frente a gente vai ver na DRE o que isso realmente impacta. Eu prefiro ver na prática, né? O quanto que isso impacta ou não aí no resultado do fundo. Então vamos ler aqui o que o gestor vem falar conosco. É com grande satisfação que divulgamos o relatório de 2023 aí de setembro. No próximo mês o NEWL completará 4 anos de operação e segue se destacando como opção de investimento de value add real estate. Assim, eles estão querendo dizer que eles estão trazendo bastante retorno aí. Ó, a Newport tomou conhecimento no dia 29 de agosto de 2023 acerca do pedido de recuperação judicial da Brinox. Lá na frente eu vou mostrar para vocês que essa Brinox, ela representa muito para o portfólio do fundo. Então, primeiro ponto é isso aqui. Se você tiver interesse em posicionar nesse ativo, já saiba que pode ser que futuramente essa Brinox traga problema para o fundo. Aqui eles falam o seguinte, ó. Até o momento os aluguéis estão em dias, a Brinox está adimplente, né, não está atrasando. Ressalta-se ainda que o fundo não está na lista de credores do processo de recuperação judicial. Então até aqui não tem nada negativo, né? Mas tem que estar atento porque isso aí pode ser que traga alguma coisa para o fundo. Essa outra parte também é interessante, ó. O fundo deverá realizar alguns desinvestimentos com o objetivo de distribuir lucro imobiliário extraordinário para seus cotistas. O que me chama a atenção é que eles têm apenas 3 imóveis. E nesses 3 imóveis eles têm apenas 5 inquilinos. Então aqui já é outro ponto de atenção. Cuidado!
é um fundo com, né, isso aqui pode trazer algum prejuízo para o fundo aí futuro. Continuando, ele fala: devido ao alto potencial de valor dos imóveis, nossa equipe tem encontrado potenciais compradores com os quais estamos avançando em negociações. A título de referência no processo de remarcação, depois a gente vai ver sobre por que as cotas saíram de 100 para 130 reais. Os imóveis estão sendo tão bem avaliados que o fundo, eles estão pensando aí na possibilidade de vender os ativos aí com baita lucro. Mais à frente aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então, segundo eles, ele é o ativo que trouxe maior retorno financeiro, 43% de upside aí dos seus ativos. O prazo médio de contrato é de 8,1 anos e, por enquanto, não está tendo nada de vacância. Eles também trouxeram um comparativo aqui que o New L foi o fundo que mais entregou resultado. Agora, cuidado, viu? Esses 45% aqui é de dividendos mais a valorização dos ativos, tá bom? Mas isso aqui é bem interessante. Continuando aqui no relatório, ele vem trazer um pouco sobre as informações de cada um dos ativos e o quanto que eles subiram, né? Então, assim, ó, quais as estratégias que o fundo pretende? Esse New Log Caxias do Sul, o que eles pretendem fazer? Ó? Conversão de uso, adaptação para imóvel de renda urbana e aumento do aluguel. Então, ele é um galpão logístico, mas eles querem tentar adaptar o imóvel para se transformar tipo num atacadão da vida, tipo nessas atacadiças. Isso pode trazer uma renda de quase 500 mil a quase 700 mil a mais aí, ó. Isso pode trazer aumento de valor para o fundo de 77 milhões a 114 milhões. Isso pode aumentar na cota de 38 a 50 reais. Bem interessante isso aqui, né? Nesse New Log Goiânia, expansão da área bruta locável. Isso pode aumentar a renda também em 1 milhão e 300 a 1 milhão e 600. Pode trazer de 85 milhões a 125 milhões e pode trazer o upside para a cota aí de 42 a 61 reais. Algo bem agressivo. E esse aqui é o imóvel que eu acho que eles pretendem fazer o desinvestimento. Ó. Então, eles compraram, compra oportunística, aquisição em valor atrativo e venda com ganho de capital. Então, isso pode gerar de 2 milhões a 2 milhões e 700, né? E de R$1 a 1,30. Como você vai ver que ele é um imóvel de menos valor para o portfólio do fundo, né? Mas é uma pena um fundo desse, ao invés de estar aumentando a quantidade de ativos, ele está diminuindo, né? Lógico que com a venda desse, sobra dinheiro em caixa para eles fazerem aquisição de outros imóveis, né? De outro imóvel. Mas é uma pena essa diminuição do portfólio do fundo. Se eu não estiver equivocado, acho que esse fundo já teve 4 imóveis e vendeu um. Eu acho, mas não tenho certeza. Aqui eles mostram lá naquele imóvel de Goiânia o que eles pretendem fazer, né? Então esse galpão A, aqui já tinha o galpão, e eles estão ampliando aqui, ó, o galpão A. Essa fase aqui é a fase atual. E eles pretendem ampliar aqui, ó, fazer um galpão novo aqui e mais esses áreas de apoio que eles chamam aqui. Isso pode trazer até uns 70% aí de aumento de renda. Então isso é interessante, é um galpão AAA aí, ó, lá em Goiânia. Continuando aqui. Essa parte me chamou a atenção, sabe? Algo bem expressivo. A cota do fundo negociado, ó, ele era 100, chegou a ser 98. Aqui são os fechamentos, tá? Do semestre. E já chegou a bater 115 recentemente, agora está nessa faixa de 108. Já o patrimônio do fundo escalou, né? Ó, de 100, 114, 115, 120, 130, 137. Lógico que isso aqui realmente só vai valer realmente 137 quando o fundo conseguir vender isso aqui e vender com lucro, né? Mas bem interessante. A base de cotistas do fundo saiu de 51 para 3.600, não aumentou tanto assim. A coisa de 2 anos, eu tentei me posicionar nesse fundo na época, não sei se era pela baixa liquidez. Os robozinhos, eu colocava o maior preço do book para tentar comprar, e aí o robô ia e aumentava. Então assim, eu depois com raiva acabei me desistindo de me posicionar no fundo, sabe? E a gente vê que a liquidez do fundo foi melhorando de forma bem interessante. A liquidez já foi, ó, 144 mil, 28 mil, 55 mil, se eu não me engano, foi nessa época que eu tentei me posicionar no fundo. E atualmente já está numa liquidez já bem interessante, de 636 mil, quase 700 mil, em média por dia. E o fundo também teve uma expressiva valorização do metro quadrado, saindo de 2 mil o metro quadrado para hoje em média de 3.200 o metro quadrado. E também conseguiu uma renovatória interessante dos contratos. Eles estavam quase vencendo ali, ó, em janeiro de 2021 e renovou por em média mais 10 anos, né, ó. Então, 10, 9, agora vai caindo ano, semestre a semestre, ano a ano, né? Mas interessante, isso é um ponto interessante para o fundo. Aqui sim a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Vamos olhar pelo acumulado dos 12 meses, que aqui já bate, inclusive, se for o caso, as taxas de performance, né? Então, no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo receitou de aluguel quase 37 milhões, receitas operacionais mais 8 milhões,
Lucro com venda não teve, né? Receita de fundos imobiliários, 1 milhão e 400. E dinheiro parado em caixa gerou ali mais 646 mil. Total de receita, quase 48 milhões no acumulado do ano. Nesse período, ele teve despesas imobiliárias, despesas operacionais. É isso aqui que a gente vai ver o quanto está representando frente ao que o fundo receitou. E despesas financeiras, o fundo tem uma certa alavancagem aí, mais 9 milhões. Depois vamos ver sobre essa alavancagem, porque é inclusive isso que eu falo que tende aos dividendos do fundo diminuírem, tá? Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Então, o que a gente consegue observar aqui? Vamos calcular, ó. Vamos pegar aqui 4.906 vezes 100, dividido por 47.498. Então, a taxa do fundo está na casa de 10,32%. Já é uma despesa que eu considero careira, mas ainda assim dentro de um limite aceitável. E aqui um ponto de atenção que eu falei para vocês. Ó. Note que o Brinox é praticamente um dos maiores inquilinos do fundo. Ó. Ele entrega quase 1 milhão de aluguel, né? Então, se esse inquilino aqui realmente der problema e tal, isso pode impactar, ó, severamente o que o fundo receita, sabe? Então, de 3 milhões aí, ó, ele é responsável por quase 1 milhão. Então, quase 30% das receitas na mão de um único inquilino. Isso aqui é complicado. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Mais abaixo a gente tem um detalhamento percentual disso aí. Aqui é o detalhe das receitas, né? Mês a mês, semestre a semestre aí. E aqui é a reavaliação dos imóveis do fundo, fazendo com que, no geral, eles tenham valorizado 30% do portfólio do fundo. Então, desde que ele adquiriu e o quanto hoje em tese está valendo, ó, cada um dos imóveis tiveram uma boa valorização aí. Aqui ele fala 1 por 1, né, o processo de avaliação dos imóveis. A liquidez do fundo deu um bom salto, né? Atualmente está com uma boa liquidez, uma média aí de quase 700 mil aí, uma média diária. 14 milhões negociados aí no mês. E aqui ele mostra o patrimônio. Então é um fundo que tem alavancagem. Esse fundo, seus imóveis valem 426 milhões. Ele tem dinheiro parado em caixa, 7,8 milhões. FIIs, 13,8 milhões. E outros aqui bem irrisório. E ele tem aqui, ó, compromissos, né? CRIs, dívida, 168 milhões. Quando você tira isso aqui do patrimônio do fundo, o patrimônio líquido que sobra é 279 milhões. Então, atenção, né? Porque isso aqui é um ponto sempre de atenção. A alavancagem, então, está representando ali, ó, 37% do fundo. Eu considero um número alto, acima de 30%. Com essa alavancagem, isso é um dos pontos que está fazendo com que esse fundo entregue tanto dinheiro. A gente vai entender um pouco melhor, vou mostrar sobre isso ainda. Aqui, ó, vamos lá. Note o seguinte, como é que está o saldo devedor? Em 2023, ó, 168 milhões. 2024, cai para 164 milhões porque ele começa a pagar aqui, ó. 2025, 157 milhões, ele aumenta o que ele tem que pagar. 2026, ó, então você vai ver que vai começando a amortizar, ele vai aumentando o que ele vai pagando, né? E aí olha que tem que estar bastante atento. 2030, o quanto que eles têm que pagar? E aí, 2031, ele tem que pagar um restante de 73 milhões. O que é o interessante aqui? Pelo menos a gestora está sendo transparente com você. Você sabe quando que ele vai ter que pagar esse valor alto aqui, ó. 2031, quem for cotista do fundo tem que ver como é que esse fundo vai estar. Como é que vai ser? Ele vai conseguir pagar esses 73 milhões aí? E olha só, o fundo, desde maio de 2021 até maio de 2024, ó, carência de principal e amortização zero. Então o fundo ele está entregando bastante resultado porque ele não está tendo ainda que começar a pagar. Então, a partir de junho do ano que vem, até maio de 2026, ele vai começar a ter que amortizar mensalmente de 550 mil a 600 mil. E isso aqui diminui no quanto o fundo entrega. Se vocês observarem que o fundo receitou 3 milhões, se diminuir 500 mil, vai dar um bom baque nos dividendos do fundo, hein? Então, isso aqui é um ponto de atenção. Eu acho que mesmo que o fundo faça resultados positivos, ainda assim os dividendos do fundo vão cair. Só que assim, poxa, um fundo que teoricamente, tá, ele é mais de 100, mas um fundo de base 100 estar entregando 90 centavos é muito acima do normal. O mais aceitável, sabe, é que isso seja na casa de 70 centavos. Então, mesmo que esse dividendo caia, né, eu acho que ainda assim, se ficar nessa casa de 70 centavos, vai ser um dividendo até aceitável. Só que só o futuro, né, pra gente saber certinho para quanto que deve cair os dividendos. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente ainda vai ver informações aqui a respeito do portfólio do fundo e tal, tá? Antes a gente ver mais informações, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino.
Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem cotas dele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo? Aparentemente ele é um fundo com poucos cotistas, pouco conhecido, né? Comenta pra nós aí o que você acha a respeito do fundo. Eu particularmente fiquei impressionado positivamente, né? Eu não sabia que esse fundo estava tão bem avaliado, seus imóveis tinham valorizado tanto. Então eu vi isso de forma muito, muito positiva. Eu não sou cotista do fundo, por enquanto não tenho interesse de ser, mas no geral tenho visto esse fundo com olhos bem positivos, mas cuidado, né? A alavancagem pode estar trazendo esse resultado positivo, então futuramente pode ser que esse fundo comece a sofrer, tá? Eu tenho um canal secundário, nosso canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. O canal está crescendo bem, já contamos com 483 inscritos, então vai lá e nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1.000. Se inscreva e nos ajude na nossa meta. Os nossos 4 canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. E nós abrimos caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima presteza e rapidez aí para vocês. Voltando ao relatório que ele mostra, né, o histórico do fundo, quando que ele surgiu. Depois eles fizeram uma nova subscrição aí, aquisição do ativo de Goiânia, que foi caríssimo, né? Então bem interessante isso para o fundo aí. Aqui ele mostra onde é que estão os seus ativos. Ele tem 3 imóveis. No New Log Goiânia tem 3 inquilinos. O Caxias do Sul só tem 1 e o Sorocaba só tem 1. O Sorocaba ele é quase que inexpressivo para o fundo, né? Representa ali 2% das receitas. E o Caxias do Sul 30% e o Goiânia 66%. Com a possível venda desse ativo lá de Sorocaba, acho que isso não vai impactar muito aí os resultados do fundo, né? Aqui ele mostra como é que está a composição do portfólio do fundo. Eles têm 95% diretamente alocado em imóveis, 2% em dinheiro parado em caixa e 3% em FIIs. Os reajustes dos seus contratos é 6,5%, 59% IGPM, 41% IPCA. E aquilo que a gente já tinha alertado lá atrás, ó, Brinox, 31% das receitas para um único inquilino. Ontex, mais 32%, COT, 25%, Ipera, 10% e o Cismetal, 2%. Então, outro ponto de atenção, se você for cotista desse fundo ou tiver interesse de ser cotista desse fundo, ele tem alta concentração por inquilino. Se algum desses 3 inquilinos aqui resolverem sair do ativo, isso pode trazer bastante risco e perigo para o fundo aí. Os seus contratos vão começar a vencer um percentual irrisório em 2027, 2031 vence ali 65% dos contratos e 2033 mais 32% dos contratos. Gente, isso aqui é muito difícil de trazer, porque eu vejo algumas gestoras trazendo a partir de 2026. Cara, olha só, qual a dificuldade de trazer um gráfico desse, sabe? Então, meus parabéns públicos aqui para a gestão, o relatório deles, para mim, é muito, muito completo. Quando tem renovatória, reajuste dos contratos, ó, janeiro é 30%, fevereiro 24% e maio 31%, são os 3 meses com maior percentual de reajuste. E aqui, daqui para frente, né, eu não vou me adentrar mais tanto assim nos imóveis, né? Mas aqui ele traz uma noção de cada um dos imóveis, ó. O imóvel Log Caxias do Sul, aqui tem foto do imóvel, tem alguns detalhes a respeito aí, se fica perto a local de acesso. O New Log Goiânia, New Log Sorocaba, tá? E mais abaixo ele começa o detalhamento de cada um dos ativos. Então que ele vai falar como é que foi a aquisição, termos de contrato, ou seja, um fundo que traz bastante transparência nos seus relatórios. E eu achei interessante também isso aqui no final do relatório, ó. Eu nem cheguei a ver quantas páginas que são, por quê? Isso aqui é só um vídeo superficial para você entender por alto, né? Mas tá vendo aqui, ó, perguntas e respostas. Então, ó, quais as consequências da recuperação judicial da Brinox? O que levou o Newport a apresentar um rendimento extraordinário no mês de junho de 2023? Isso aqui ele falou, mas acabou deixando em aberto, né? Para mim ele tinha que ser um pouco mais transparente nisso aqui. Por que que o CRI aumentou o saldo devedor? Então, isso aqui é normal, se você não entende, aqui ele explica, né? Então, tem bastantes perguntas e respostas aqui. Eu também achei interessante nesse sentido aí. E vários fundos também trazem esse tipo de informação nos relatórios, né? Já pode ajudar você nos seus estudos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do NEWL11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que têm feito doação para o Pix, vocês que se tornam membros, vocês que têm adquirido ou a planilha ou os e-books, muito, muito obrigado. Por falar em planilha ou e-book, lá no canal Amudicas nós contamos com e-books de português para concurso público. Se for do seu interesse, considere fazer a aquisição aí. Desde já, muito, muito obrigado.
Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!